Ok, gente, sejam bem-vindos novamente. Agora a gente vai trabalhar aí a atividade 11 do ensino médio, atividade referente aos capítulos 1, 3 e 4. Esse é o segundo momento da atividade, tá? No primeiro a gente já falou um pouco aí sobre a relação de Euler e sobre a aplicação de alguns sólidos, tá? As propriedades de alguns sólidos geométricos. Nesse segundo momento, a gente vai ter a oportunidade agora aí também de dar continuidade ao material, falando sobre alguns desses elementos em partes específicas, né? Então, a gente vai falar de alguns sólidos aí, como prismas, como cilindros, e a ideia é a gente tentar ajudar vocês a concluírem a resolução da atividade e colocarem o material como disposição de material de estudo para avaliação. Então, vamos lá começar, né? A atividade, então, tem essa capazinha que vocês estão vendo inicial, atividade 11 de ensino médio, e terá esse objetivo, tá? Onde o primeiro momento de trabalho da gente, da atividade, é falar um pouco sobre as relações de alguns sólidos que a gente já comentou aí na parte 1 da atividade 11. E dentre eles, os sólidos iniciais que a gente vai desenvolver, existem os chamados prismas, né? Então, a gente vai ver aí que os prismas, para a gente, vão ser sólidos que têm características bem específicas para poder serem classificados ou chamados de prismas, tá? Então, o sólido é chamado de prisma quando ele apresenta duas bases congruentes, bases idênticas e bases poligonais, tá? São formados por polígonos, então. Então, quando esse sólido apresenta duas bases congruentes a polígonos, localizados em planos paralelos ou em planos distintos, né? As faces laterais são classificadas como paralelogramos ou por retângulos. Então, a gente vai já diferenciar aí cada uma das aplicações. E a gente vê que essa classificação, na verdade, é dada em relação à inclinação das arestas laterais, que a gente vai desenvolver. Onde os prismas que a gente tem, olha o exemplo desses dois, podem ser classificados como prismas retos ou como prismas oblíquos. Por que tem essa classificação de prisma reto e prisma oblíquo? O prisma reto é aquele que forma um ângulo de 90 graus com a sua aresta lateral e a base em que ele se encontra. Já um prisma oblíquo, ele vai ter um ângulo agudo, que é um ângulo menor do que 90 graus. Então, se tiver uma relação de abertura com um ângulo diferente de 90 graus, esse cara já não é mais classificado como reto, ele é classificado como oblíquo, tá? E aí, a partir do momento em que a gente faz essa classificação de prisma reto, prisma oblíquo, as faces laterais desses prismas são retangulares, tá? Na verdade, perdão, as faces laterais dos prismas retos são classificados como retângulos. Se a gente pega esse prisma, que é classificado como reto, e façamos uma verificação de cada uma das suas faces laterais, todas elas são figuras planas conhecidas como retângulo. Se a gente faz uma identificação agora no prisma oblíquo, a gente vai ver que todas as faces laterais, por ter inclinações, elas deixam de ser retângulos e passam a ser paralelogramos. Então, isso tem, na verdade, inclinações diferentes também de 90 graus nas aberturas angulares internas. Então, se for reto, são faces retangulares. Se for oblíquo, são faces formadas por paralelogramos, tá? E aí, alguns prismas que a gente cita aí para vocês, vocês vão ver que tem classificações diferenciadas de acordo com a quantidade de lados da base. Então, quem classifica o nome do prisma, na verdade, é o número de lados da base que forma esse prisma. Então, de acordo com o formato dessa base, a gente tem as classificações. Olha só, por exemplo, existe um prisma chamado de prisma triangular. É aquele que é formado por bases formadas por triângulos. A primeira figura da gente aqui, ó, um prisma triangular. Por que é prisma triangular, professor? Porque se eu olhar para a base, ó, ela é um triângulo. Tanto tem um triângulo superior quanto tem um triângulo inferior. Esses triângulos são congruentes, são idênticos, tá? Então, esse prisma é chamado de prisma triangular. Existe também o prisma quadrangular, é aquele que tem um quadrilátero como base inferior ou como base superior, já que são congruentes. Os prismas pentagonais são aqueles que têm pentágonos, figuras de 5 lados na base inferior e superior. Prismas hexagonais
são aqueles que têm uma base na forma de um hexágono. O hexágono é uma figura que tem o quê, gente? 6 lados, né? Então, temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um prisma de base hexagonal. Aí existem também os heptagonais, octagonais. Dependendo da quantidade de lados da base, a gente faz a classificação desse prisma, ok? Então, aí, na quinta questão, ele pede para vocês fazerem uma relação, relacionar as três figuras que foram dadas. Essas figuras foram dadas em forma de planificação, elas foram planificadas, mas vocês imaginam o seguinte, olhando para essa figura inicial, vocês têm duas circunferências, dois círculos, né? Mais um retângulo. Se isso fosse um recorte de papel, a gente poderia formar um sólido, a gente poderia montar. Então, você deixaria essas duas bases circulares paralelas e fecharia essa face lateral. E aí ele pergunta que tipo de figura a gente poderia obter como sólido, tá? Da mesma forma esse daqui, ó, fechando a base inferior, fechando a superior e fechando as laterais, que tipo de prisma a gente vai ter? Da mesma forma é esse, se a gente fecha as três faces laterais para elas se encontrarem num ponto em comum, que tipo de sólido a gente também teria? Então, ele pede para vocês marcarem um item que identifica a figura 1, a figura 2 e a figura 3 após serem montadas, em ordem, tá? Como os elementos que apresentam aqui nos itens. Um exemplo do item A, será que isso é um cilindro? Será que é um prisma de base pentagonal? Será que é uma pirâmide? Ou será que é um cone, um prisma de base pentagonal e uma pirâmide? Um cone, um tronco de pirâmide e um prisma, ou um cilindro, um tronco e uma pirâmide de prisma. Então, a gente vai tentar identificar qual desses itens identifica essas três figuras montadas, tá certo? E aí, dando continuidade, o próximo elemento que aparece também como sólido para a gente, chamado de cilindro ou cilindro circular. Circular porque tem uma base em forma de círculo, base inferior e base superior. E para ser classificado como cilindro, o raio da base superior obrigatoriamente é idêntico ao raio da base inferior. Então, eles têm o mesmo comprimento, tá, gente? E aí, quando a gente classifica essa figura como cilindro, né, diz que é um sólido geométrico alongado e arredondado, que possui o mesmo diâmetro ou o mesmo raio, né, ao longo de todo o comprimento das duas bases relacionadas. E essa figura faz parte da parte de geometria espacial, e ela também pode ser classificada como cilindro reto ou oblíquo. Nesse caso, eu coloquei um exemplo para vocês aqui de um cilindro que forma um ângulo reto com a sua aresta lateralzinha, né? E a base em que ele se encontra. Então, é um cilindro reto, tá? E os elementos que acompanham aqui, ó, que ele diz, são a altura e o raio da base. Conhecendo esses dois elementos, então, do cilindro, a gente pode trabalhar duas relações dele. A área de superfície, chamada de área total, e a capacidade volumétrica desse cilindro, tá? Então, para calcularmos a área total, tem um desenvolvimentozinho de leitura que vocês têm aqui, mas a gente pode dizer, em resumo, que a área total de qualquer prisma é dado pela expressão 2 vezes o π vezes o r. O π é aquela constante, gente, uma constante de razão, né, da circunferência que a gente encontra, que pode valer aproximadamente 3,14. Então, isso aí vai dar, dependendo do enunciado da questão, esse valor de aproximadamente 3,14. É constante, não muda, tá? O R é o raio. Vocês lembram? O raio da base, esse carinha aqui, ó. Então, eu vou ter 2πr, e esse 2πr vai multiplicar a soma do R mais o H. Então, de novo, o R é o raio e o H é a altura do nosso prisma, tá? Ou, perdão, do nosso cilindro. Então, se você usa essa expressão como uma expressão que determina a área de superfície para qualquer prisma, é só fazer substituição, né? Do π, que vale 3,14, do raio, que será dado, e da altura também, que geralmente é dada. Do mesmo jeito que eu encontro a área de superfície, eu posso encontrar a capacidade volumétrica do prisma. A capacidade volumétrica do prisma é só o produto do π, novamente, vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura h. Então, a gente tem o πr2h, é o volume de qualquer cilindro, tá?
é aquilo que cabe dentro do cilindro como capacidade volumétrica. Aí tem dois exemplos simples para a gente resolver. Ó. No primeiro, ele pede para que você identifique a área total de um cilindro, de raio 10 centímetros, né? Então, olha só, a gente tem um cilindro equilátero. Ah, fala de altura, na verdade, perdão. Então, H é igual a 10. Está faltando a gente encontrar o raio da base. Só que um cilindro é classificado como equilátero quando a altura dele tem o mesmo comprimento do diâmetro da base. Então, se aqui mede 10, lá vai a gente ter duas bases circulares, né? Desculpem aí pela figura, mas vamos tentar. A gente tem 10 centímetros de altura e eu teria 10 centímetros também de diâmetro. Então, se são 10 centímetros de diâmetro, o raio é a metade, ele vale 5. Então, lá vai, a gente achou o raio que é igual a 5. E aí, para a gente poder trabalhar a relação da área total de um cilindro, ele está dizendo, então, lá naquela fórmula que a gente desenvolveu, 2πr, que multiplica R mais H, é só fazer a substituição, gente. Então, a área da superfície total desse nosso cilindro vai ser quem? 2 vezes o π, que a gente não vai substituir ainda, tá? O raio vale 5, que multiplica 5 mais a altura, que é 10. Então, vamos lá. 2 vezes 5 vai dar 10 para a gente. Então, eu tenho 10π, que multiplica 5 mais 10, que é 15. E se eu multiplicar 10 vezes 15, a minha área total vai dar, então, o quê? 150 πs, centímetros quadrados. Então, está aí a área total desse prisma de altura 10 e de raio igual a 5, tá? Então, exclusivamente essa atividadezinha simples aí que vocês relacionam para calcular a área total. Só substituição, né? O próximo aí pede capacidade volumétrica, que também é muito simples, tá? Ele pede para você utilizar um π valendo 3,14, ó, um cilindro de 10 centímetros de diâmetro, então o raio é a metade, ele vale 5. Perdão, isso aqui é a altura que ele dá, né, pra gente? Deixa eu apagar aqui. Ele dá a altura igual a 10, então vamos corrigir ali, ó. A altura que ele nos dá é igual a 10, então H é igual a 10. E o diâmetro da base é igual a 6,2, então o raio é a metade, 3,1 centímetros, tá? E aí ele pede para a gente encontrar a capacidade volumétrica desse nosso prisma. Lembre-se da fórmula, πr ao quadrado vezes o h. O π, substituindo, vai valer 3,14. O r é o nosso 3,1 ao quadrado. E o h, que é a altura, é igual a 10. Então, quando a gente faz essa substituição, 3,1 elevado ao quadrado dá 9,61. É 3,1 vezes 3,1, tá? Dá 9,61. Multiplicado por 10 dá 96,1. Que multiplicado por 3,14 deu 301,7, então, de centímetros cúbicos, já que a capacidade é volumétrica, tá bom? E aí nós temos duas questõezinhas da atividade, né, que são solicitadas de vocês aí, uma delas para encontrar a área total, a outra a capacidade volumétrica. Só vocês verificarem os dois exemplos anteriores e tentar fazer a mesma coisa, tá, de resolução. E aí, para concluir, fala um pouco sobre círculo e circunferência, né? Que, na verdade, são duas figuras idênticas, mas que têm propriedades diferentes daquilo que a gente quer achar. Lembrem-se, toda vez que a gente estiver trabalhando um círculo ou circunferência, nós teremos aí possibilidade de determinar perímetros ou área dessa figura, tá? Então, a área é o preenchimento interno daquilo que cabe dentro dela, né, gente? É a área da figura circular, que é dado por π vezes o raio ao quadrado. De novo, nosso π, que é uma constantezinha que vale 3,14. Se ele falar de comprimento para a gente, ou perímetro, né? Então, a gente já vai ter a expressão 2πr. Então, qual é a diferença, professor, do perímetro para a área? Gente, o perímetro é só a linha que circunscreve a circunferência. Então, se a gente tivesse um barbante e conseguisse medir o comprimento dessa linha,
que circunscreve a circunferência, tá, tivesse bem corretinho aqui, ela daria para a gente o comprimento da linha, que é o comprimento da circunferência, que é dado por 2 vezes π vezes o raio. Já a área, ela é interna, é o que cabe dentro dessa circunferência todinha, tá? Que nesse caso é dado por π vezes o raio ao quadrado. Então, essa é a diferença entre comprimento de circunferência e área de circunferência, tá? Tem dois exemplos bem simples aí para vocês resolverem. Ele fala o perímetro da circunferência. Qual é a fórmula do perímetro? É o do comprimento. É 2πr. Nesse caso, ele fala que o r vale 10 e que o π vale 3,14. Então, nós temos 2 vezes 3,14 vezes o 10. Isso vai me dar 6,28 vezes 10, dá 62,8 centímetros, tá bom? Já no próximo, ele pede para você achar a área. Qual é a fórmula da área, gente? É πr elevado ao quadrado. Então, nesse caso, a gente vai substituir 3,14 vezes o 6, que é o raio ao quadrado. Então, isso aqui eu vou ter 3,14 vezes 36, certo? Então, é só multiplicar essa quantidadezinha aqui que a gente encontraria a área da circunferência, tá ok? Então, aí, 3 questõezinhas finais na atividade, bem simples, pedindo para vocês acharem, né? O diâmetro, lembrem-se, o diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro, são duas relações bem simples da gente trabalhar. A 9 pede para vocês calcularem apenas uma área de um círculo, então lembrem da fórmula da área, tá? E a 10 é uma questãozinha de distância, então usa o perímetro, a parte de comprimento, né? Então tentem fazer essas 3 questões, como já coloquei na atividade anterior. Tentem concluir as atividades, acabar com as dúvidas de vocês para poderem realizar a avaliação, tá bom? E dessa forma a gente tem sucesso aí em mais uma avaliação. Qualquer dúvida, estaremos à disposição na sala de aula. Não esquecendo, né, de passar na sala para a gente verificar a atividade de vocês, tirar as dúvidas. E qualquer coisa, só nos procurar pessoalmente. Gente, foi um prazer. Até a próxima atividade, então. Um grande abraço.